Eu não conheci esse canal aqui que me pediram pra me estar vendo. Mas eu vou estar vendo porque é sobre Dark Souls 2 e eu gosto de Dark Souls 2. E é um desafio muito legal, mano. É possível finalizar o Dark Souls 2 usando apenas anéis? Não, que dá pra bater, dar murro, mas aí vai demorar, né? Eu já falei algumas vezes por aqui sobre a imensa variedade de formas de se jogar a saga Souls. As builds vão além do tipo de arma utilizada e os status que são Aumentar um melhorados. Muitas vezes, os anéis têm papel fundamental no funcionamento da mesma. Muitas vezes não, tem sempre. Na maioria dos casos, eles agem de forma passiva, aumentando a velocidade de regeneração de estamina, alguma resistência ou o dano de um ataque específico. Mas e se os anéis se tornassem a fonte principal de dano? No Dark Souls 2, Mas, tinha que ser no Dark Souls 2. mas tem um que aumenta dano, tipo, ó, tu vai dar mais dano. Não lembro. Existem 2 anéis que por acaso causam dano, algo totalmente novo na série Tá lá. e único do segundo jogo. Tá lá, Esses então. são o Anel de Espinhos e o Antigo Anel do Sol, O anel do espinho não dá dano, né, na gente? e ambos ativam sua habilidade após o usuário receber certa quantidade de dano, ou incerta, já que a ativação dessas habilidades está presa atrás de porcentagens baixíssimas, Tá bom. sendo mais exato, 30% e entre 10% e 30%, respectivamente. E quais são elas? Já já vocês vão descobrir, porque cá estou eu para responder a pergunta. É possível Zerar finalizar Dark Souls o Dark apenas Souls 2 anéis. usando apenas anéis? Aí ele fez outros aqui também, Barão. Usa até de anel também? É possível finalizar Dark Souls 1 usando apenas milagres? Ah, esse é, mano. O milagre do trovão mata, né? É possível finalizar Dark Souls 3 usando uma categoria de arma diferente para cada chefe? Não entendi. Usando uma arma normal é de boas. É possível finalizar o Dark Souls 1 upando apenas força? Ah, esse é o mais besta, né? É possível finalizar o Dark Souls 3 usando apenas piromância? Ué, boy! É, acho que esse aqui é o mais diferentinho. As regras do desafio são bem simples. Eu só posso causar dano aos inimigos, chefes e NPCs por meio de anéis. Ah, então tu não vai dar murro. Feitiços como reparar, carne de ferro ou qualquer outro que não cause dano direto estão permitidos. Tá, E por peste. último, mas não menos importante, a intenção é apenas finalizar o jogo, ou seja, não há necessidade de matar todos os 41 chefes do jogo. Tá bom, tá jogando esse. Acredite, seria pura insanidade. Deixando claro que eu não vou mostrar todas as vezes que eu aumentei o meu nível, comprei itens consumíveis ou principalmente quando farmei almas, o que aconteceu por mais horas que eu tenha coragem de calcular. Mas o nível final do meu personagem e de cada atributo aparece certinho lá no fim do vídeo. Fechou? Tá bom. E com tudo isso estabelecido, vamos ao patrocinador do vídeo de hoje. Pra não bater em nenhum, dá pra ele farmar derrubando o gordão. O negócio matador do dragão lá. O Cuponomia é um... Porque dá pra ficar derrubando ele da plataforma, né? Então não necessariamente ele vai estar dando morro. Eu comecei com a classe despojada. Porra, moço, você está solteiro? O que já adianto que foi um erro, mas nada que não tenha sido possível de se contornar no futuro. E levando o Anel da Vida como dádiva para combinar com a temática do vídeo. O que também foi um erro, e esse dos grandes. Armário errou tudo. Já que a Fogueira da Abnegação fez bastante falta em alguns momentos. Depois de passar um bom tempo customizando um personagem que quando morre vira uma aberração, peguei a efígie humana e segui rumo a Majula. Não tenho o que dizer, apenas sentir. Sempre, né? Sempre. Sempre Dark Souls tem que ser assim. Esse mapa é especial e nenhuma das esquisitices do Dark Souls 2 pode estragar isso. É uma vibe indescritível. Cumpri o protocolo padrão, pescando do poço um cadáver que carregava consigo um fragmento de frasco de Estus e também coletando alguns ossos do regresso. Aprimorei o frasco de Estus com a Chanalote e então, com muito estilo, fui para a Floresta dos Gigantes Caídos. Área inicial, praticamente. Não poder causar dano nos inimigos é complicado nesse jogo. Não, mas dá pra correr, pô. Quando eles te veem, vão te seguir pelo mapa inteiro se deixar. Então não tão tranquilo assim. Mas também tem seus pontos positivos. Eu tentei jogar Souls-like, mas não consegui gostar do estilo. É, pô, assim mesmo. Passadas as turbulências locais, encontrei minha primeira fonte de dano e foi relativamente rápido dessa vez, quem diria? O Pate, não confundir com Patches, por mais que eles sejam praticamente o mesmo personagem, tem consigo um artefato que pode ser extremamente perigoso em mãos erradas. Ué? E esse anel
Como assim não confundiu peixe com pet? É o mesmo. vai entrar como uma Não luva entendi. no meu dedo. Como eu não tinha nenhuma, literalmente nenhuma Então vai arma, matar ele. usei os meus punhos para chamar a atenção do Page Ele não bate, e não? tentei fazer com que os vazios da área matassem ele para mim. Ah, caralho, muito legal. Depois de diversas tentativas, eu percebi que não teria como fazer isso, já que ele parava de me seguir extremamente rápido, e então, com os mesmos punhos que dei os ataques iniciais, Ah, soquei forte o trapaceiro pelas que costas. é, cara, E matou. assim, o seu anel de espinhos foi parar no meu dedo. O anel de espinhos, como já dito na introdução, tem 30% de chance de disparar 3 projéteis quando o portador do mesmo receber dano. E é? Eu sou o portador, e eventualmente o anel dispara os espinhos, que se dispersam e Meu causam um Deus, mano. Então ele tem que estar upando a vida dele ao máximo, né? péssimo dano. Foi aí que eu vi que realmente Meu precisaria ir atrás de mais Deus. um anel para que o desafio pudesse andar. Mas não pensem que o anel de espinhos é inútil. Por Mano. mais que na maior parte do tempo ele realmente seja, em alguns momentos pontuais, ele brilhou e salvou esse desafio. Seguindo, voltei a Majula e de lá, fui para a Torre das Chamas de É Hyde melhor, para né? receber as 12.000 almas mais fáceis de toda a história da franquia. Física é realmente incrível. Só não tanto Não deu quanto se certo, aplica né? contra mim e não ao Aí é foda, né, meu patrão? meu favor. Após uma segunda tentativa, Deu dessa certo. vez da forma correta, o Cavaleiro de Dragão foi dormir com os peixes Vá. e eu voltei para a Floresta dos Gigantes Caídos para comprar o ramo perfumado de outrora com a Bruxa Melentia. Com toda essa Vai pra grana, outro ela lugar, se muda né? pra Majula e eu vou para a fronteira com os Bosques Sombrios despetrificar a jovem piromante Rosabeth. Piromântica. Só porque ela tava bloqueando o caminho mesmo. No É. momento eu ainda não precisava dela. Na parte mais sombria dos bosques, sendo alvejado Vai fazer o que com ela? pelas setas das almas errantes, abri o baú que guardava a maior e mais importante Ele vai fonte de morrer. dano de todo esse desafio. O antigo Anel do Sol, e impressionantemente, consegui fugir de lá, ileso. Ainda bem, Com a cara, Arauto morre. Esmeralda, melhorei meu vigor, e então, fui testar o funcionamento do É só a vida mesmo. antigo Anel do Sol contra o primeiríssimo chefe, o O último gigante. gigante. O método de ativação desse anel é o mesmo do Ah, dá pra anterior, ficar em defesa? apenas mudando a porcentagem, que é de 10 a 30%. Quando o anel do usuário Ah, ele recebe explode? dano, ele pode explodir, levando embora algo entre 200 e 300 pontos de vida Ah, de é, quem mas for atingido pela Como é explosão. que passa daí? Com isso em mente, a partir de agora o desafio vai ser um passeio no parque, certo? Não. Errado. Essa desgraça de anel tem apenas 75 Rapaz. pontos de durabilidade, o que até seria o Ela vai ficar suficiente caso quebrando. depois de cada explosão a durabilidade não fosse pro espaço. Além do dano que o anel já sofre por ter que ser ativado por meio do sofrimento de quem está com ele no dedo, a cada explosão, 10 pontos de durabilidade vão embora. O que matematicamente torna esse anel um tiro no pé. Em um cenário perfeito, são 7 explosões sem que o anel quebre, ou 8 com ele quebrando no final. É, mas é Isso foda, pode ser né? remediado e vai ser um dos meus focos lá pra frente do desafio. Boa. Mas no momento, com o anel testado, eu saí em busca de formas de aumentar as minhas resistências e minha fonte de cura. Peguei um fragmento de frasco de Estus na Mas Floresta dos Gigantes no Caídos. bot E funciona após muito, falar né? com Kayle e receber dele a chave da casa, na mansão de Majula, Pelo menos eu no bot bravamente é muito derrotei um esqueleto. eficiente. Então, coletei mais um fragmento. Com o armeiro local Moglin, eu comprei a armadura e as botas de falcoeiro. E agora, devidamente preparado, fui enfrentar Melhora o a último defesa, gigante. né? A maior parte dos golpes do cara de anel me arremessavam pisando. para longe, o que acabava totalmente com a eficácia do antigo anel do sol. Aí Eu é mais precisava encontrar o 500. ataque certo para receber, e procurando, percebi que ficando abaixo do pé do gigante, Ele quando ele pisa em fosse dar um cima. pisão no chão, me fazia ficar paradinho, Nice. exatamente como eu precisava ficar. Mas a faquinha tá sendo após ser jogada, feito tá? de tapete por diversas vezes, explodir Deus. e ter quase o anel fraturado, Paciência e da com direito porra, a uma mano. cura desesperada no finalzinho da luta, usando uma bênção divina, o último gigante foi derrotado na minha primeira Morreu. tentativa. Claro, levando em conta que Paciência. as outras foram Pegando apenas dicas testes pra quando zerar, Com Léo. as almas- É o Dark Souls 2, mano. Já zerei essa porra umas 20 vezes. provenientes do chefe, reabasteci Desafio, eu tô vendo desafios. meu estoque de joias da vida, comprei as luvas de falcoeiro e, sem demora, fui atrás do perseguidor. E, modéstia à parte, tive uma excelente primeira tentativa contra ele. Caralho! Mesmo assim, vi que meu dano estava Ativou- longe do ativou ideal, duas e vezes. a partir da Torre das Chamas de Hyde, fui em direção ao Cais de Ninguém, buscar por outros horizontes. O exército do Gwyn era bem melhor, hein? Pessoalmente, adoro esse mapa. O Cais de Ninguém tem Foi uma das partes que eu mais morri jogando esse jogo. toda uma temática Eu já falei já. de pirataria, inclusive um barco pirata, e isso me compra demais. Destaque para as tavernas com os vazios beberrões, iradíssimo. Enfim,
Isso é uma taverna. Fui direto ao ponto e toquei o sino para que o barco aportasse. Com licença, senhores. Morrer. E liberei um atalho para que o meu eu futuro do passado não precisasse contornar o mapa todo de novo. É justo. E com isso feito, nada mais justo que invadir o convés do barco e descer até o porão inundado para lutar contra a sentinela flexível. Esse é um chefe que eu gosto bastante, pelo menos na teoria, já que na prática... Como é que é gostar na teoria? Acho que ele não é nada demais, e minha tentativa não foi das melhores. Mas não faz nem sentido o que foi dito. A mobilidade na arena piora Eu gosto dele na teoria, mas na prática não é legal. Oxi. conforme o tempo passa, já que a água vai inundando a mesma. Lembrando que não é uma reclamação, apenas uma constatação. E como o chefe tem praticamente a mesma quantidade de pontos de vida que o perseguidor, não vai, decidi né? meter o pé dali, usando o osso do regresso. Não vai dar. E para resolver em partes o problema de Vai ter que upar, durabilidade meu do patrão. antigo Anel do Sol, peguei outro ramo perfumado de outrora no Cais de Ninguém, e fui para os bosques sombrios despetrificar o guerreiro leonino que obstruiu o baú que guardava a magia Reparar. Essa magia funciona da mesma forma que o pó de reparação, mas é infinita, apesar de seus usos limitados. Melhorei o meu conhecimento e inteligência para poder equipar e usar a magia, e então... Ah, vai ter uma magiazinha que acha aquela corpo de fogo, né? Voltei ao cais para você se incendeia. Comprar o cajado de feiticeiro e o anel azul límpido com o velho Carhillion. Com toda essa preparação adicional, a luta contra o perseguidor deveria durar mais, certo? Corretíssimo. Mas não foi por isso que eu deixei de ter o meu anel explodido até que rompesse. É reparar pra reparar o anel. E minha cara arrastada no chão pelo chefe. Farmei algumas almas para poder a ideia é boa. Consertar o antigo Anel do Sol. E então voltei até Rosabeth, dessa vez entregando a ela uma peça de armadura que serviria perfeitamente. Peguei o Anel do Vínculo na Torre das Chamas de Hyde, e então me joguei poço abaixo em Majula. Como a minha queda livre não funcionou exatamente como eu esperava, me vi obrigado a farmar algumas almas, mais especificamente 13.400, para que então eu pudesse comprar com a gatinha Chalquar o Anel do Gato Prateado. Pra poder cair tranquilamente. Até as profundezas do poço e chegando no túmulo de Santo São Paulo, Brasil, nada mais justo que ir prontamente lutar contra a famigerada Vanguarda Real dos Ratos, ou para os íntimos, Tropa do Rato de Moicano. Essa aqui acho que pode ser o boss mais fácil dele matar. Cada explosão vai matar um monte de rato ao redor. Esse chefe me deu bastante trabalho, e acreditem ou não, foi extremamente emocionante e tenso lutar contra os roedores. Acontece que por alguma desgraça de motivo, no Dark Souls 2... tinha que ser no Dark Souls 2. Os ratos podem te petrificar igual os basiliscos. Meu Deus! Se é que isso faz algum sentido. Não faz. Então era uma luta onde eu me jogava aos ratos, era quase petrificado, precisava fugir para que o acúmulo diminuísse, e tudo isso sem ter certeza se os anéis ativariam ou não. Depois de 10 ratazanas mortas, o verdadeiro chefe das caras... Ele apareceu depois! Que é a porra de um rato punk. Ele só apareceu depois! O rato da contracultura, além de causar acúmulo de petrificação, também causa acúmulo veneno. de veneno. Ah, que Meu Deus! Isso só deixou a luta ainda mais frenética. Caraca. No fim, após gastar todos os meus frascos de ele vai ganhar ainda. E ervas âmbar, e ficando com a vida por um fio, a peste Vanguarda Real dos Ratos de Moicano foi exterminada na minha primeira tentativa. Até porque se eu morresse, não teria uma segunda de forma alguma. Meu Deus! De volta para Majula, olha Ele só com muita pouca vida armado. E eu não falei que essa blusinha era sua cara, Rosabeth. Com ela, comprei carne de ferro, piromancia que aumenta muito as minhas resistências, mas me deixa prateado tal qual o Fred... Obrigado, Beretta, pelo sub, meu lindo. Beleza? Mercury, extremamente pesado, me impedindo de correr, rolar e praticamente até de andar. Como eu não tinha nenhum Barão, tendo resistência é o que importa. Catalisador para piromancias, desci até a sarjeta com a intenção de encontrar a chama piromântica negra. E com ela em mãos, fui embora com a promessa de nunca mais voltar. E eu voltei. Mas isso fica pra depois. Exemplificando pra vocês, é assim que a carne de ferro funciona. Legal. É que ele fica queimando mesmo, né? E queima os inimigos ao redor. E agora, com mais melhorias ainda, finalmente o perseguidor estaria no... Meu Deus, segundo boss ainda, nem lembrava mais. Papo, certo? Ele vai morrer, né? Eu consegui chegar bem próximo do final da sua barra de vida, mesmo com o meu melhor anel tendo sido rompido na metade da luta. Mas o anel de espinhos não conseguiu dar conta, e eu, de forma genial, gastei uma bênção divina para me curar, e fui fatiado no meio. Meu amigo! Em busca de novos ares, pedi para a charlatona da Alicia usar os seus poderes milagrosos,
e com a força da fé, mover o mecanismo que abre o caminho até o solto do caçador. A fé é forte. Fé move montanhas. Peguei a chave Conf dos mortos-vivos. O que é Conf dos mortos-vivos? Eu não faço ideia. Confiável, confortável. Cofre? Não. Porque se for confinamento, tá faltando uma preposição, ô dona From Software. E usando a chave confessional, Mas tá em inglês. abri a cela que prendia Creighton e ele mencionou um tal de Pate que usava um anel um tanto quanto incomum. E agora essa Lore? Não. Eu nunca ouvi falar de nenhum Pate. E aproveitando que já estava na região, Conhecemos Patches. É diferente, é outra pessoa. fui ao encontro dos senhores dos esqueletos. Ah, isso também pode ser fácil. São 3 From Software, plural From Software, e enfim, a luta contra os senhores parecia tranquila. Ah, Senhor dos Esqueletos. Inclusive, se juntar bem os caveirões dá pra causar dano nos 3 com apenas uma explosão. Mas o problema é quando eles morrem e trazem os outros esqueletos de volta Mas parando pra analisar, esse jogo tem PTBR, mano? à vida. Eles são vários, e atacando em conjunto levam a durabilidade do antigo Anel do Sol pros quintos dos infernos. E com meu anel Quebrou. principal quebrado e o chefe E a com mais da restauração? metade da sua barra de vida intacta, eu meti o pé daquela luta. E meus Peidou! amigos, eu não fazia ideia do problemão que eu teria mais pra frente com esses caras. Ah, bom, eu achei que o cara ia Sem mais derrotar, ia nenhuma rota alternativa derreter. possível, escolhi o perseguidor como meu objetivo principal. E para enfrentá-lo, dei início ao meu primeiro farm de almas, um pouco mais demorado que o normal. Acabei percebendo ao andar pelo solto do caçador, que na ponte que leva ao purgatório Esse cara é dos quebrado. mortos-vivos, há uma taxa de automorte Odeio. extremamente Odeio alta. sair. E para tirar proveito total dessas pobres almas, pedi ajuda aos 3 porquinhos para dizimar o pobre Moglin. Foi complicadíssimo, já que por algum motivo os porcos não ativavam as explosões, mas tá. depois de um longo tempo e diversos espinhos atirados, porra. o armeiro foi dessa para uma melhor, Que e eu porra. obtive o Porque ele não pode bater. conjunto de Nem os NPC. Pseudora, Vai farmar mais alma. que aumenta o ganho de almas em 22,5%, caso esteja totalmente equipado. E junto dos 20% adicionais provenientes do Anel da Serpente Prateada mais um, que a Bruxa Melentia me deu durante sua mudança para Majula, farmei incontáveis almas. Com elas renovei meu 25 estoque de mil. joias da vida, e também de ervas Amber, Ainda bem, né, que tem erva da vida nesse jogo. e finalmente, era hora de acabar com o Perseguidor, de uma vez por todas. A luta se Meu baseou em Deus. basicamente Não, agora mata. ficar de peito aberto para o E Perseguidor. se ficar se curando ignorar já após da conseguir vida. causar dano com os anéis, e quando necessário, usar a magia Reparar para que o antigo Anel do Sol não quebrasse, e ervas Amber para recarregar as cargas da magia. Em alguns momentos eu também usei a carne de ferro, que funcionava muito bem contra os ataques que não me jogavam longe, e no mais, foi assim que o nosso confronto seguiu. E com um contra-ataque no ar totalmente Meu calculado, Deus, ele o gastou mais de Perseguidor 20 foi joias da finalmente vida. finalizado na minha 12ª tentativa. Caralho. Logo em frente da arena do chefe, peguei o conjunto de Dranglake, Trabalho que da deu uma boba. boa aprimorada na minha defesa, e em seguida, peguei uma carona, É porque ele realmente. Já ele não precisa mais rolar, não. um tanto quanto agressiva, para a Bastilha perdida. Só tanque. Já não Liberei o precisa, atalho né? para a Ele tem oficina que do tancar. Macduff, e como eu não queria gastar o único ramo perfumado que eu ainda tinha Ruim é pra sobrando, correr dos e bichos. também porque eu tinha certeza que não conseguiria derrotar as sentinelas das ruínas, optei por voltar até o cais de ninguém para desafiar a sentinela flexível Vai ser foda pra ele matar a sentinela. para o duelo final. Nossa luta se saiu extremamente bem. A estratégia de ficar de peito aberto seguiu É funcionando. persona. Dessa vez, focando em sempre tentar receber ataques da parte da sentinela que Olha como é empunhava bom agora clavas. que ele fica em pé. Isso porque ela tem menos ataques que poderiam me arremessar para longe. Continuei gerenciando frascos, joias e ganhou ervas. já. E então, eventualmente, a água subiu e o chefe sucumbiu na minha primeira tentativa. Ou terceira, se contar as tentativas que foram testes. Que? Foram testes, eu fui embora. Foram testes. Beleza. Tá. Pô, é porque ele não morreu, né? Na minha terceira tentativa. From Software, vocês têm a faca Acaba e o queijo nas safado. mãos. Façam um jogo de piratas imediatamente. Oxe, do nada, mano. Só apareceu um barco. Só apareceu um barco, boy. Calma aí, o cabo emocionado. De volta para a Bastilha Perdida, e agora de uma nova perspectiva, me esgueirei por corredores úmidos e escuros, encontrei um recipiente de almas em um baú, e peguei um elevador um tanto quanto não convencional. Isso aí é nada E simples convencional. assim, as sentinelas das ruínas são puladas, e a elevação dos pecadores é tranquilamente alcançada. Não, Ainda deu pela One Piece é... Bastilha, me joguei no fosso do elevador. Não vi nenhum e jogo peguei de o One Piece prazer que da presta até diversidade. agora. Em seguida, por meio de uma passagem secreta, eu encontrei o anel de junta conservante,
que diminui a degradação de itens, ou seja, do antigo Anel do Sol, que é feito de vidro ao que tudo indica. E agora, muito bem preparado e cheio de sangue nos olhos, era hora de enfrentar o primeiro portador de uma grande alma, a Pecadora Perdida. Ela é um chefe que não é necessariamente forte, mas é bem rápido em comparação com qualquer outra apresentada. Eu gosto do visual dela. Como minha fonte de dano vem basicamente de ficar parado e apanhando, o fato da arena estar iluminada ou não mudava em nada o andamento da luta. Vai ter que levar meu golpe de qualquer forma. Eu me mantive pressionando a Pecadora até que conseguisse causar algum dano na mesma. Ao decorrer da nossa trocação, minhas cargas de reparar, carne de ferro e também as ervas do anoitecer murchas acabaram. E com um último pó de reparação e muita esperança de que meus esforços vingariam, e Block Fruit, mano, do nada, boy, tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Seu fim na minha terceira tentativa. Eu só quis falar, mas depois sair. Por algum motivo que até agora eu não consegui entender, usei as almas que recebi do chefe para comprar o milagre cura e também para melhorar os atributos que me permitiriam usá-lo. E me perguntem se eu usei esse treco em algum momento durante o desafio. Não, né? É lógico que não. Depois de derrotar a Pecadora Perdida, senti que precisaria de mais meios para reparar os meus anéis, já que a magia não tinha cargas o suficiente e sempre me obrigava a usar consumíveis para renová-las. Tem como pegar outro dela, não? Até o túmulo de Santos mais uma vez e tentei farmar pós de reparação dos ratos que ali habitavam. E fiquei só na tentativa, já que depois de cerca de 40 minutos eu consegui o impressionante total de 0 pós de reparação. Meu amigo! Eu estava jogando a Scholar of the First Sin, ou se simplesmente eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Rapaz, pode ser o 2. Mas acredito que seja a primeira opção, já que a wiki do Extra Life acaba tendo alguns errinhos por conta das diferentes versões do Dark Souls 2. Aí é triste. Ou eu realmente sou totalmente azarado. Dropou nada. Como eu ainda precisava de alguma forma de reparar os anéis, despetrifiquei o Strade na Bastilha. Eu olhei maluco, é massa. Então farmei uma cacetada de almas para comprar todo o estoque de água rubra que ele tinha. E com minhas energias revitalizadas e a cabeça no lugar, fui novamente enfrentar os senhores esqueletos. E agora vai dar certo, de né? Como foi o meu fracasso, de novo? Consegui gastar todas as águas rubras e voltei a estaca 0. Ai, vocês ainda não viram nada. Ei, mano, paciência da porra. Voltei ao altar pra render um vídeo, para desfazer pra render um vídeo, pô, pelo amor de Deus. Sacrificando um recipiente de almas, renasci e subi meu tenho paciência não, 40, aumentando eu não teria paciência não, os caras têm coragem demais. Pelo menos foi o que a desgraça da Wiki disse que aconteceria, mas não foi o caso. Mas eu não desisti. Queimei o braseiro da diversidade na torre das chamas de Raid. Aí vai matar de novo, né? Deixei a física trabalhar mais uma vez. E com as almas do Cavaleiro de Dragão, óbvio que ele aumentei mais alguns níveis e finalmente eu já achava que ele ia ficar farmando ali. Uma carga a mais dos meus feitiços. Mas ainda não era o suficiente. Meu Fui Deus. então para o Solto do Caçador desafiar Felkin para um duelo mortal. E o que vocês estão vendo de fundo são todas as tentativas que eu levei pra matar essa criatura diabólica é Dark Souls aceleradas 2. em 100 vezes. Como pode um NPC ter tantos ataques que me matam só de encostar? Maria. Como pode? Como pode eu ter deixado essa desgraça de Pacto da Companhia dos Campeões ativado por tanto tempo? Por que tu ficou ativado, mano? Por que, boy? Tempo sem perceber. Como? E depois de muitas tentativas, finalmente consegui bolar uma estratégia muito mais complexa que todas que eu tive que desenvolver até então e enviar direto pro inferno o maldito do Felkin. Dark Souls 2. Credo. Com ele morto, zerando só com anel. O capuz de bruxo que pertencia ao falecido, e agora sim, eu tinha 4 cargas de feitiços. Oh yeah! Progresso. Pra vocês isso não vai durar mais que alguns segundos, no máximo minutos, mas as horas que eu passei tentando de o cara tentou matar o cara 100 vezes. O cara tentou matar o outro 100 vezes, boy. A Maria. Mais precisamente, os esqueletos subsequentes aos senhores nunca poderão ser vividas novamente por mim. Eu morri de tantas formas, quebrei o antigo Anel do Sol incontáveis vezes e em diversos momentos eu me vi morrendo naquele quase tão próximo da vitória que pela primeira vez durante esse desafio eu perdi minhas esperanças e pensei em desistir. Já teria rendido material suficiente para uma experiência legal em... Aí tu quer desistir? Ixi.
Acho que aqui tem um pequeno spoiler aqui, né? Pode ser que ele não consiga. E parando pra analisar até onde ele tá, eu não acho que ele passaria do... acho que ele não é possível. Acho que ele não conseguiu zerar isso. Em vídeo, eu não precisava continuar me colocando nessa situação deplorável. E foi o que eu decidi fazer. Após infinitas horas de farm, diversas tentativas frustradas e ainda por cima, com aquele maldito pacto ativado, e o antigo Anel do Sol com mais remendos que uma exposição de arte do Ed Game, fui até o ninho Por que ele botou o pacto dos campeões, de bicho? Daina e Tilo, tentar trocar os itens suaves do meu inventário por uma efígie humana e assim fazer a finalização das gravações. Mas algo aconteceu. Uma única erva âmbar, uma última fagulha. Unindo todos os conhecimentos que eu obtive durante todas as diferentes tentativas que tive contra os caveirões, essa parecia Ele não passa do bagulho de ferro lá não, mano. Tem um gigante de ferro de fogo lá. diferente. Rapidamente, os três senhores já estavam novamente Daquele ali mortos. não dá pra passar não, do E jeito era que ele hora tá de lidar não. com a ordem. Apesar de diversas dificuldades, consegui agrupá-los por alguns momentos e assim acabar com uma boa parte daquele exército. E quando eu mais precisava, aquela erva âmbar serviu perfeitamente. Ela me rendeu mais algumas explosões que levaram os pontos de vida do chefe ao limite. E com um antigo Anel do Sol quebrado e uma confiança sobrenatural, eu segui a luta dependendo apenas do Anel de faquinha. Espinhos. Eram poucos esqueletos sobrando, Tá porra. alguns gravemente feridos, outros novinhos em folha. Cadê? A carne de ferro veio a calhar, diminuindo a eficácia dos ataques esqueléticos, e pouco a pouco, a luz no fim do túnel parecia ficar cada vez mais Não forte. foi, né? Minha armadura já não aguentava Não foi, mais né, tantos golpes, patrão? e no meio de toda aquela loucura, Capuz precisei quebrou. trocar meus equipamentos. Ele vai para morrer garantir a ainda, vitória. boy. O próprio Anel de Espinhos, que tem 110 pontos de durabilidade, já se encontrava com apenas 10 após tantos ataques que havia recebido. Meu Deus, e aí? E com apenas 2 esqueletos faltando, comecei a duvidar que conseguiria vencer. Eu já estava no meu limite, Não, mano. mas precisava continuar. Só 2. Com apenas um esqueleto sobrando, o aviso de que minha única fonte de dano estava em risco era mais real do que nunca, Deus. mas eu acreditava que seria vencedor. Então, mais uma vez, troquei meus equipamentos, vestindo o conjunto de Tseldora e o Anel da Serpente Prateada para que meu esforço fosse devidamente recompensado. E logo após isso, o último esqueleto foi perfurado pelos Nunca tinha espinhos do pensado anel, nisso. Nunca tinha pensado que dava pra fazer isso, pô. levando então os senhores dos esqueletos É inteligente botar o traje de Tseldora quando o boss estiver quase morrendo. ao seu tão aguardado fim, na minha 26ª tentativa. Vale da Colheita, muitos lagos de venenos do jeitinho que o Miyazaki gosta. O Tanimura aprendeu direitinho. Comprei com o nosso queridíssimo Gavlan o Anel dos Gigantes, que aumenta o equilíbrio do usuário em 10 pontos. Tem bastante Nice. coisa nesse jogo. É. E sem enrolação, Que ele não vai precisar mais ficar caindo. O demônio cobiçoso. Até essa lesma patética me deu trabalho durante o desafio. É, porque fica rolando, Então, eu né? tô começando a crer que a lesma patética na verdade seja eu. Comprei com a traficante local Cloane uma pedrinha que me fez reviver por mais uma vez a luta contra o Cavaleiro de Dragão. E agora, com Delay. um pouco mais de Delay, vigor e delay. joias de vida, enfrentei o A chefe vida dela pra ainda valer. tá No pouca, início da boy. luta, eu usava carne de ferro e Eita, ficava apanhando porra. contra a parede até conseguir causar dano no demônio. E quando já não tinha mais cargas da Cara em piromancia, cima dele. tentava ao máximo não ser jogado pro outro lado da arena por qualquer movimento que a Lesmona fazia. O Anel de Espinho se mostrou mais uma vez até que bem eficiente, já que o Paulada. chefe é uma parede imensa de carne e todos os espinhos conseguiam acertá-lo. E enfim, sem muito mais o que dizer, Jabba the Hutt se engasgou na própria ganância e nunca mais voltou na minha 9ª tentativa. Matou? Indo mais Nice, fundo ao pico porra. terroso, queimei o moinho, que por Agora... algum motivo abastece o veneno da Arena da Mita. Tranquilamente acendi a fogueira que fica atrás de uma passagem secreta. Tá E sem porra, mais tá delongas, porra. fui o encontro Tá da porra. já Acho que citada foi invadido Mita, ali, né? a Rainha Funesta. Tá porra. Eu vou ser extremamente franco aqui. Seis. Eu não faço a mínima ideia do porquê essa luta foi como foi. A Foi Mita rápido, tem o foi mesmo fácil? tanto ou até menos pontos de vida que alguns dos chefes que eu derrotei anteriormente. É que ela é E mesmo assim, maga. ela conseguiu entrar Né? no top 3 maiores pés no saco desse desafio. Foi? Eu aprendi formas de como não deixar que ela se curasse no veneno. Os momentos certos Ela para que se alguns ataques cura? dela que normalmente me Eu jogariam nem para longe sabia. apenas ativassem os anéis. Criei diversas estratégias diferentes, mas simplesmente É legalzinho esse não jogo. rolou. É isso, não rolou. Fim do desafio, pessoal. Me...
O apodrecido não é uma opção viável. Acreditem, eu testei. Meu Mágica, amigo. a mesma Acabou. E a Mita, que me tomou horas e horas, também não parecia ser uma possibilidade. Sem as 3 grandes almas restantes, eu não conseguiria desbloquear as portas do Santuário de Inverno e seguir para o Castelo Drangleic. Estava tudo acabado. Tá bom mesmo? Tá bom mesmo dessa vez? Não, ele vai continuar. Isso Era o que eu achava. é o que os fracos diriam. Ah, o cara, Ainda há uma mano! alternativa. Não, tu ficou um mês nessa mulher. Não. Não. Depende. Se você não souber acabar com aquele poço de veneno, aí realmente. Mas a primeira vez que eu joguei, eu já fiz isso ali. A primeira vez que eu joguei, eu fui lá, tá ligado? Taquei fogo, acabei com aquela poça de veneno e matei ela. Só que rejogando outras vezes mais no futuro, eu vi que tinha aquele veneno ali e eu não sabia o que fazer, porque eu falava, mano, a primeira vez que eu joguei não tinha isso aqui não, mano, que diabo é isso? Só eu tive que procurar pra saber. Aí eu vi que eu tinha feito isso pela primeira vez e não sabia, e não tinha feito na segunda jogatina. Desgastante. Aí, né? Insana. Fazer exatamente a mesma coisa várias e várias vezes, esperando um resultado diferente. Loucura. Insanidade. Tá no touro de ferro? A única opção. Eu já havia dedicado tantas horas nesse desafio que não podia me dar como vencido. No Dark Souls 2, existe uma mecânica chamada Soul Memory, que contabiliza cada alma que o seu personagem adquiriu durante a jornada. E caso o contador de almas chegue a 1 milhão, os portões do Santuário de Inverno abrirão. Caralho! Voltei ao Solto do Caçador, rumo à ponte que leva ao Purgatório dos Mortos-Vivos, com todos os meus equipamentos Eu não sabia disso não, que legal. de farm de almas e principalmente a estabilidade emocional necessária Meu para Deus, farmar que paciência da porra, viu, bicho? 250 mil almas. Ei, mano, tu tem paciência, mano. Cada um dos inimigos que caem da ponte me concedem pouco mais de 1000. Eu só precisava 200. de uns 200. E após longas horas que pareciam não chegar ao fim, mais precisamente 2 horas, 13 minutos e 30 segundos, Meu correndo da Deus, fogueira para a mano. ponte e da ponte para a fogueira, eu consegui 1 milhão de almas, uma nova chance. Paciência da... Pô, 1 milhão de alma. Castelo Drangleic, uma fortificação militarizada no topo do reino de Vendrick, Tá aí. onde as leis da Dá pra zerar sem matar os boys. natureza funcionam de forma independente No caso, a grande alma. do resto do mundo. Olha que bagulho bizarro. Eu não sabia. E onde eu, o guerreiro mais imbecil que já usou Caralho, pisar no pátio do mano. castelo, foi assassinado por várias vezes simplesmente por ter esquecido o Pacto da Companhia dos Campeões ativado tem isso, né? mais uma vez. É isso, né? Em minha defesa, isso foi logo depois de farmar mais de 200 mil almas, então me dei um desconto. Né? Ainda assim, eventualmente eu consegui alimentar os golems que controlam os portões com as almas dos soldados que defendiam o pátio. E depois de muito tempo, o tão exaltado problema de durabilidade do antigo Anel do Sol chegou ao fim. Chanceler Welliger, um fantasma muito camarado que servia ao rei Vendrick, vende infinitos pós de reparação. O valor é alto, mas vale a pena pagar. Ah, vale que o desafio é esse, então ele vai conseguir zerar. E com o histórico Porque eu tava achando que ele não ia conseguir pegar as grandes almas e realmente não vai. Mas tem essa forma de adquirir 1 milhão de almas. generoso de pós, e a rainha Nashandra devidamente avisada do seu inevitável destino, pela primeira vez durante esse desafio, enfrentei o cavaleiro, ou melhor, os cavaleiros de dragão, de forma justa. O que complica nessa luta é ter que prestar atenção nos 2 chefes ao mesmo tempo, um ataca longa e outra a curta distância. Depois de algumas tentativas, bolei a estratégia que me levou à vitória contra a dupla. O cavaleiro que empunha a alabarda pode derrubar o seu parceiro de cima da arena, e ainda assim, o arqueiro continua atacando à distância. Ele tem menos vida que o seu colega porradeiro, Ah, é, acerta então nos ficando dois, né? próximo dele e De atraindo qualquer a forma, atenção bate do nos outro cavaleiro. dois. Consegui causar dano em ambos e eliminar o arqueiro Eu tô sem descobrindo nenhuma um bagulho dificuldade. legalzinho que eu nem sabia O que cavaleiro tinha. de dragão restante é bastante resistente, mas contra ele Mas é é a pra mesma ganhar. estratégia de sempre, peito aberto e muita cura. É isso. E sem mais nenhum frasco de estos, cargas de reparar e o meu estoque de joias de vida praticamente zerado, os cavaleiros de dragão que tentaram, mas Ornstein e Smog nunca serão, foram derrotados na minha 18ª tentativa.
Com licença, senhoritas, boa noite. Eu só vou puxar essa alavanca aqui bem Tá, rapidinho, porra, vocês tá, nem porra. vão no... Nem vão notar. Bugou! Oh, Uai! tinha que ser o Dark Souls 2. Era óbvio. Com a chave da Era passagem do rei em óbvio. mãos e a passagem do rei carinhosamente aberta, um dos únicos chefes verdadeiramente bons do jogo base me aguardava para uma batalha épica. O Cavaleiro do Espelho. Esse é de longe o chefe que mais me deu trabalho e me tomou tempo. Ele tem mais que Legal o pra dobro de cacete. pontos de vida que o Perseguidor. E pra falar a verdade, mais do que qualquer um dos chefes que eu enfrentei É até muito então. legal. Eu gosto Seus desses golpes boys que são perigosos, humanoides. principalmente os ataques à Acho muito mais distância. massa. Seu escudo Do que os que é gigantesco e o bestial. protege de 100% do dano das explosões do antigo Anel do Sol. E para finalizar, usando esse mesmo escudo, ele invoca até 2 NPCs para ajudá-lo durante a luta. Fica até melhor Entre pra as dar várias dano, né? tentativas, acredito que em nenhuma eu consegui arrancar mais que metade da barra de vida do chefe. Então, como uma última medida, voltei mais uma vez ao altar encantado para realocar meus atributos com a Aumentou Strong. a vida. Com um pouco mais de pontos em vigor e pouquíssima força de vontade sobrando, tentei mais algumas vezes derrotar o Cavaleiro do Espelho, mas minha determinação Desista não, já tá perto de acabar. havia se esgotado. Hum. Eu precisava parar, pelo menos por um tempo. Não, Dark Souls é assim. Mas porque tá fazendo desafio, né? Retirei minhas armaduras, aposentei os anéis e agradeci a todos que me ajudaram durante a sinceridade acabou? em forma de desafio. Bruxa Comerciante Melentia, Pedra do Pacto da Companhia dos Campeões, Doce Chalquar, muito obrigado. Agradecer ao maluco lá pela roupa de Tseldora, não agradece, né? Ainda matou o cara. E esse foi o desafio. Ai, Eu tenho total certeza de que é totalmente possível finalizar o Dark Souls 2 usando apenas anéis. só pela sanidade dele ele não concluiu. E eu ainda voltarei aqui para confirmar isso. Entendo que é super anticlimático finalizar o vídeo por aqui, e prometo que daqui a um tempo eu vou postar a segunda parte desse desafio. Ah, então... Mas por hora, preciso descansar. Além do Cavaleiro do Espelho, faltam mais Deve ser muito 6 chefes cansativo para mesmo. terminar o jogo, mas após 31 horas, 6? 56 minutos e 49 segundos, 31 horas de boa, boa. Eu chabão, eu achando que já tinha mais de 100. Eu achando que ele tinha sofrido por 100 horas. decidi que o De boa demais. Level 92. melhor é dar uma pausa no desafio e no futuro trazer o final definitivo. Cheguei até o nível 92, os status estão aí na tela, e esse nível Eu achei que ele ia upar mais, mano. provavelmente ainda vai Não, mas acho que é isso mesmo. aumentar um pouco. Esse desafio é de longe o mais desafiador que eu já fiz, e com certeza vai manter um lugar nesse pódio por um bom tempo. Ainda assim, tirando os diversos farms que, sendo sincero, encheram muito meu saco, Não, farma é sempre o pior. foi muito divertido. Eu não fazia nem ideia de que era possível chegar tão longe jogando dessa forma tão estúpida. Querem ver outro desafio específico no Soulsborne? Deixa aí nos comentários que quem sabe eu faça. Por fim, caso tenham se interessado pelo Cuponomia, não deixem de usar o meu link que novamente Legal. está no topo da descrição. E principalmente, muitíssimo obrigado a todos vocês pelo apoio de sempre. Esse tipo de parceria não seria possível de forma alguma sem a ajuda de vocês, e eu não poderia ser mais grato. É muito feio o Aos coração recém-chegados, assim. muito bem-vindos e muito obrigado por terem clicado no vídeo. Um agradecimento especial também aos membros Aerovelha, Henrique Correia, Giovanni Acho que e acabamos. Marinho pelo apoio financeiro ao canal. Acho que acabamos aqui. Foi um bom desafio. Foi um bom desafio, Barão. Mas aí... É realmente... Pra ganhar, pra zerar só com os anéis... Eu acho que os outros que ele fez deve ser mais de boinha pra fazer. Deve ser mais fácil. Já que... Os outros ele pode atacar, né? Ou pode usar magia, ou pode bater. Nesse daqui ele só usava anel, rapaz. Mas é isso. Acabamos isso aqui.